Olá pessoal, hoje nós vamos avançar um pouco mais nos nossos conhecimentos sobre o átomo. Desde que o ser humano parou para pensar cientificamente sobre o conceito de átomo, muita coisa aconteceu. Então nós temos aqui uma representação da evolução do pensamento acerca desse conceito, né? O átomo, a essência da matéria, o tijolo fundamental. Então nós temos aqui uma sequência, né, representada aqui por alguns cientistas que demonstraram e apresentaram para nós suas perspectivas acerca do átomo. Começando com Dalton, que trouxe um primeiro modelo científico em 1803, passando pelo modelo de Thomson, conhecido como modelo do pudim de passas, o modelo de Rutherford, né, que nos deu essa visão que nós temos mais atualizada acerca do átomo. Quando a gente pensa no átomo, em geral, a gente pensa numa configuração que está relacionada com o modelo proposto por Rutherford. Depois, ajustes foram feitos a esse modelo, ajustes importantes esses, que trouxeram compreensão e resolução, né, de ideias que às vezes não condiziam muito bem com as teorias até então conhecidas. Então nós evoluímos para o modelo de Bohr, né, que depois conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, e outros modelos que sucederam. Né? O modelo de Schrödinger, que nos traz uma ideia diferenciada sobre uma ideia de que o átomo não estava exatamente numa órbita, existia uma região de probabilidades. Beleza. Então tem aqui todo um pensamento inicial a esse respeito. Só que nós vamos avançar hoje acerca desse conceito, tá? Então assim, o que nós já sabemos, né? Então agora a gente vai fixar um pouco num modelo que é o modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford-Bohr. E isso já não é novidade para a gente, né? Em aulas anteriores nós conversamos sobre essa configuração. A configuração de que eu tenho um átomo que possui duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo, né, eu tenho aqui as partículas fundamentais próton com carga positiva e nêutron sem carga alguma. Girando livremente em torno da eletrosfera, né, em torno do núcleo do átomo, nessa região denominada eletrosfera, nós temos os elétrons com carga negativa e massa tão pequena que nós desprezamos. Então esse modelo já não é novidade para nós, né? Já discutimos, já chegamos a um bom entendimento acerca disso. Bom, pessoal, o que nós queremos entender agora considerando esse modelo, nós estamos acostumados a dizer que os elétrons estão girando livremente. Né? Então, o modelo de Rutherford nos trouxe essa ideia, o modelo de Dalton confirmou e trouxe a ideia das órbitas. Né? Mas assim, o necessário agora para nós é entendermos melhor esses elétrons na eletrosfera. Então o que eu quero trazer como tema para nós hoje, tema de aprofundamento sobre o átomo, né, é como é que estão esses elétrons na eletrosfera. O que eu posso pensar acerca disso? Até onde eu consigo me aprofundar? Então veja, a ideia da aula de hoje é distribuição dos elétrons na eletrosfera. Como é que isso se dá? Eles estão lá, girando, né? Um livremente que não é tão livre assim, existem órbitas. Mas como é que essas coisas funcionam? Então vamos abordar essa ideia aí. Bom, distribuição dos elétrons ou distribuição eletrônica. Nós consideramos hoje em dia um átomo com a região central, que é o núcleo, e uma eletrosfera que é formada por camadas. Então eu tenho camadas, né, níveis. E hoje em dia nós consideramos que um átomo tem até 7 camadas, porque o átomo mais complexo que nós conhecemos hoje, que é o de número atômico 118, o argansônio, é suficiente para ele, né, ter 7 camadas. Outros elementos descobertos, nós poderemos imaginar outras camadas, né, nessa região. Mas o que nós queremos, pessoal, fazer a partir de agora é entender essa região, entender a eletrosfera e como é que os elétrons estão aí, de que forma é que eles estão. Isso deu origem a várias teorias hipermodernas, né? A mecânica quântica vem para explicar essas ideias, né? Como é que os elétrons estão aí distribuídos e como é que essa coisa se dá. Então vamos focar nessas ideias a partir de agora. Então eu tenho as camadas, certo? Então veja só, essas camadas, o que nós dizemos, né? Primeira observação, os elétrons se distribuem pelas camadas da eletrosfera. As camadas podem ser representadas por letras ou por números. As letras que vão de K até a letra Q, seguindo a ordem alfabética, ou pela numeração de 1 a 7. Então veja, o átomo mais complexo até hoje só precisa de até 7 camadas, né? Ou 7 níveis. No futuro, outros elementos químicos possivelmente, certamente precisará adicionar camadas adicionais. Então,
Não é a ideia de que só tem 7 camadas. Até hoje é suficiente ter 7 camadas. Beleza. Então veja só. Então, segunda observação. Quando eu coloco elétrons na eletrosfera, primeiro, eles ocupam níveis de menor energia. Os níveis de menor energia são os que estão mais próximos do núcleo. Então, o nível de menor energia, o nível 1 de energia, é o da camada K. Então, esse número aqui, ó, se as letras representam o nome das camadas, os números você pode interpretá-los como os níveis de energia. Então, o nível 1 é o menor nível. O nível 7 é o maior nível, até hoje, né? Futuro, quem sabe. Mas veja só. Então, eu tenho que a camada K, também conhecida como nível 1, é o nível de menor energia. E a camada Q, ou nível 7, é o de maior energia. Então pense comigo, olha o que a observação trouxe para nós. Quando nós colocamos elétron na eletrosfera, eu não posso colocar de qualquer jeito. Eu tenho que primeiro ocupar os níveis mais próximos do núcleo. Então, se eu tenho um eletrinho aqui na minha mão e quero colocar na eletrosfera, eu vou colocar onde? Eu vou colocar ele na camada K. O primeiro elétron entra na camada K. O segundo elétron entra onde? E o terceiro, e o quarto, e o décimo, até o centésimo, e assim vai. Então observe que a partir de agora, nosso pensamento é, se eu tenho elétrons para colocar, eu posso colocar de qualquer jeito? E a resposta é não. Daí o nome do nosso conteúdo, né? Distribuição dos elétrons na eletrosfera. Tá? Como é que eles colocam? Como é que eles entram? Terceira observação. Cada camada possui um número máximo de elétrons. Então, o primeiro elétron que eu colocar, camada K. Segundo elétron, onde é que ele vai? Isso depende de quantos elétrons cabem ali. Aí o que eu estou trazendo para você? Ó? O número máximo de elétrons em cada camada. Na camada K, primeira camada, primeiro nível, só cabem no máximo 2. Na camada L, segunda camada, cabem no máximo 8. Na camada M, cabem 18. E assim sucessivamente. Olha aqui as numerações aqui. Ó. Então depois na quarta camada, cabem 32. Na quinta camada, também 32, na sexta camada, 18, e na camada 7, cabem somente 8 elétrons. Bom, então como é que se faz a distribuição considerando as quantidades máximas? Olha aqui, ó. Esse aqui é o procedimento que eu coloquei aqui no ponto 4. A última camada de um átomo, que é a mais energética, poderá ter no máximo 8 elétrons. A isso nós chamamos de regra do octeto. Então veja, então eu vou colocando elétrons na eletrosfera, obedecendo a regra das quantidades máximas, e eu tenho que observar ao final da minha colocação de elétrons que a última camada só pode ter no máximo 8 elétrons. A essa regra nós chamamos de regra do octeto. Octeto porque oct, né? Oct quer dizer 8. Então octeto quer dizer justamente regra do octeto, a regra dos 8 elétrons na última camada de um átomo. Só uma exceção, tá? Exceto a primeira camada, que é a camada K, onde cabe no máximo 2, como eu já tinha comentado, né? Observe, ó, aqui cabe no máximo 2 elétrons. Então, para ficar mais claro, vamos fazer aqui um exemplo de distribuição. Olha aqui o procedimento. Se a última camada ficar com mais de 8 elétrons, ou seja, se eu observar que eu não estou obedecendo ao octeto, o que eu faço? Eu pego o excedente, o que passa de 8, e coloco na camada adiante. Complicou? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui uma prática aqui. Ó. Se eu tenho um elemento oxigênio, você vai na tabela periódica e vê que o número atômico dele é 8. Se o número atômico dele é 8, ele tem 8 prótons. Se ele tem 8 prótons, ele tem que ter 8 elétrons. Ó, ele tem 8 prótons dentro do núcleo dele, né? Os prótons ficam guardadinhos dentro do núcleo. Então eu tenho que ter também 8 elétrons na eletrosfera. Então, um átomo de oxigênio só pode ter, no máximo, 8 elétrons. Né? Ele está no estado fundamental. No seu estado fundamental, ele só tem, no máximo, ele tem, na verdade, né, 8 elétrons. Então, 8 prótons são 8 cargas positivas. Quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons, porque o átomo é um sistema eletricamente neutro. Nós já conversamos sobre isso em aulas anteriores, tá? Quando falamos de átomos e suas partículas. Então, se essa ideia das quantidades ficar um pouco em dúvida, um pouco obscuro, então visite aulas anteriores. Então veja, então eu posso dizer que pelo número atômico eu sei quantos elétrons eu tenho. Então eu preciso distribuir nas camadas do átomo esses 8 elétrons. Então vou eu, ó, vamos lá. Na primeira camada eu posso colocar no máximo 2. Então o que eu fiz aqui? Ó, K2. Esse 2 aqui ó, representa a quantidade de elétrons que eu estou colocando. Então observe na primeira camada, camada K, cabem 2. Então eu já coloquei os 2. Na segunda camada cabem 8. Mas olha só, se eu já coloquei 2, faltam quantos? Faltam 6, né? Aí eu vou na segunda camada e coloco 6. Eu sei que cabem 8. Mas eu só vou distribuir aqui 8 elétrons no total. Já coloquei 2 na primeira.
eu vou colocar mais 6 na segunda, ó, 2 mais 6, 8, ou seja, eu já distribuí os 8 elétrons do elemento oxigênio. Então fique atento, ó, um átomo do elemento oxigênio só tem 2 camadas, tá? Só tem 2. Na primeira camada ele tem 2 e na segunda camada ele tem 6, para poder somar os 8 elétrons que ele precisa ter na sua eletrosfera. Pessoal, presta atenção agora na regra do octeto. Depois que eu faço a distribuição, eu tenho que parar e me perguntar: a minha distribuição está obedecendo a regra do octeto? O que é que me diz a regra do octeto? Observe, ó, a última camada de um átomo, no caso do oxigênio, a sua última camada é a camada 6, tá? Na última camada de um átomo, que é mais energética, poderá ter no máximo 8 elétrons. Na minha última camada, que é a camada L, ficou com 6 elétrons, ou seja, está abaixo de 8. Conclusão, eu estou obedecendo ao octeto. Então a minha distribuição está ok. Terminei aqui. Beleza. Vamos fazer um segundo exemplo. Vamos utilizar agora um elemento, ó, que tem número atômico 20, que é o cálcio, né? Então eu tenho que ter nele, se ele tem número atômico 20, ele tem 20 prótons guardados no seu núcleo. E na eletrosfera, girando, né, na eletrosfera, eu tenho que colocar 20 elétrons. Mas como é que eu coloco? Obedecendo às regras da distribuição eletrônica. Então vamos lá. Na primeira camada cabe 2, então eu coloquei 2, né? São 20, eu coloquei 2, faltam 18. Então vou eu. Na camada L só cabem 8, eu coloquei o total que cabe aqui, ó, né? Então 8. Então eu já coloquei quantos? 2 mais 8, 10. Como eu preciso colocar 20, me faltam colocar mais 10. Então eu vou para a próxima camada, que é a camada M. Observe quantos cabem na camada M. Cabem 18. Então o que eu vou fazer? Se eu já coloquei 10, eu vou na camada M e coloco 10. Beleza? Porque ó, cabem 18. Mas eu não preciso de 18, eu preciso distribuir 20 elétrons. Então 2 mais 8, 10. 10 mais 10, 20. Acabou a minha distribuição. Mas veja, quando eu termino a distribuição, eu tenho que parar e me perguntar: a minha distribuição está obedecendo ao octeto? Aí eu volto aqui para a quarta observação. O que é o octeto? A última camada de um átomo tem que ter no máximo 8 elétrons. Quando eu olho para a minha distribuição, ficaram 10. Eu não estou obedecendo ao octeto. O octeto é uma regra, e como toda regra, precisa ser obedecida. Então observe, aí a quinta observação me diz o quê? Se eu não estiver obedecendo ao octeto, ó, se a última camada ficar com mais de 8 elétrons, é o caso aqui, o excedente, o que passa de 8, deve ser jogado para a camada adiante. A camada adiante é a camada N. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou passar vou deixar, né, na verdade, 8 elétrons na camada M e vou passar 2 para frente. Então observe que eram 10, ó, eram 10 elétrons, né? Só que eu não podia deixar 10 aqui na última camada, não estou obedecendo ao octeto. Aí o que eu faço? Eu tinha 10, o que está excedendo são 2. Os 2 que excedem passa para a camada adiante. Então eu deixei 8 aqui e passei 2 adiante. Agora quando eu olho novamente, eu paro e me pergunto: estou obedecendo ao octeto? Sim. Então agora a minha distribuição está correta. Então se eu quisesse desenhar o átomo do cálcio, eu deveria colocar 4 camadas em torno, né, do núcleo dele, apenas 4 camadas, a camada K, L, M, N. Na primeira camada eu colocaria 2 elétrons, na segunda camada eu colocaria 8, na terceira camada eu colocaria mais 8 e na última camada do átomo do cálcio eu colocaria apenas 2. Bacana? Então essa é a ideia, tá? Tem que obedecer à regra do octeto. Pessoal, vamos fazer mais uma distribuição, porque tem uma situação adicional que eu preciso apresentar, que é o seguinte. Aqui estão as informações necessárias, o átomo, suas camadas uníveis, as quantidades máximas, que eu até tabelei para você aqui também. A informação contida aqui é a mesma informação contida aqui, né? Eu quero fazer com vocês agora a distribuição do elemento cádmio, tá? Número atômico 48. Então, como é que eu faria? Primeiro, vamos lá. Na primeira camada, que é a camada K, cabem 2, tá lá os 2. Na segunda camada cabem 8, tá lá os 8, já coloquei 10, né? Na terceira camada cabem 18, aí eu coloquei os 18, já tenho quantos aqui? 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. Como eu preciso distribuir 48, ainda faltam 20. Então eu vou à próxima camada, que é a camada N. Na camada N cabem 32. Então eu poderia chegar aqui e colocar 20, né? Se cabem 32. Então eu poderia colocar os 20 aqui. Aí, feito isso,
eu paro e me... Ó, fiz já, né? Vamos lá, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. 28 mais 20, 48. Então eu distribuí os 48 elétrons na eletrosfera. Aí, novamente, quando eu termino a distribuição, eu paro e me pergunto: estou obedecendo ao octeto? Quando eu observo minha última camada, não estou obedecendo. Porque eu estou com 20, eu estou excedendo e muito. Essa camada aqui, ó, tem muitos elétrons. Isso não posso. Então o que você poderia pensar? Puxa vida, eu já sei o que fazer. O que está excedendo aqui? Está excedendo, ó, se eu preciso ter 8. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui uma quantidade de elétrons e vou passar o excedente. Você poderia pensar assim, ó, eu vou deixar 8 aqui, né? Vou passar 8 para a próxima camada e vou deixar aqui 12, porque 12 mais 8, 18. Né? Você poderia pensar assim, ok? Mas aí eu quero chamar a atenção para você para um outro aspecto. Existe uma outra regrinha, que é a última regrinha que eu quero trazer para você. É justamente quando você fica se questionando, poxa, eu sei que eu preciso ter 8 no máximo, mas é 8 no máximo. É 8 no máximo. Será que eu preciso colocar os 8 nessa camada? E a resposta é não. Porque veja só, na penúltima camada de um átomo, cabem no máximo 18 elétrons. Então, essa é uma outra regra. Na última camada cabem 8, regra do octeto. E na penúltima camada sempre cabem no máximo 18. E o que eu vou fazer então? Eu vou fazer, observe que eram 20, né? Lembrando, eram 20 que eu tinha botado no final. Ao invés de botar 12 e 8, que dá 20, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou botar 18, que é o máximo que cabe aqui, e deixo 2 na última camada. Pronto, então observe, aqui, agora sim, ó, agora obedece ao octeto. Sem que eu tenha que precisado colocar os 8 elétrons, que é a quantidade máxima. Porque na penúltima camada cabem no máximo 18. Então eu coloco o máximo na penúltima e o excedente eu jogo para a camada adiante. Então observe que agora eu obedeço ao octeto. Essa situação acontece sempre que quando você faz distribuição, na última camada ficam muitos elétrons. Tá? Aí você sabe que você pode atender com essa regra. Ok, então a observação aqui é a última. A penúltima camada eletrônica pode ter no máximo 18 elétrons. Pessoal, por enquanto é só. O que nós fizemos agora foi a distribuição de elétrons na eletrosfera, né? Ou então também conhecido como distribuição eletrônica, só que por camadas ou por níveis. Tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil essa aula para vocês, que tenha esclarecido suas dúvidas. Havendo mais dúvidas, deixe a mensagem registrada lá e a gente vai, na medida do possível, vai respondendo. Tá? Se foi útil para você, inscreva-se e ative o sininho para que você receba outras aulas dentro dessa sequência de exploração, né, do mundo atômico e dos conceitos de matéria. E se foi útil para você, também pode ser útil para mais alguém. Portanto, divulgue o canal e isso estimula a gente continuar a produzir conteúdos para vocês, ok? Valeu, até a próxima.